ele é um verdadeiro mestre a nos ensinar. Por quê? Porque ele aprende com as suas próprias experiências. E com isso ele também é a própria sabedoria. Por quê? Porque ele valoriza a experiência que vem com a idade. O lobo valoriza os mais velhos. Ah, se a nossa sociedade fosse assim, não? Então, arquétipo do lobo, esse lobo vem nos mostrar uma sociedade assim altamente organizada. Eles vivem em grupos, mas às vezes podem sair dos grupos para caçar sozinhos. E aí é que é muito interessante. Eles sempre retornam, tá? Então, isso é muito interessante ver esse lado do lobo, que ele se dá bem em grupo, ele vive em grupo e sabe viver em grupo, cooperando, e ao mesmo tempo ele precisa do seu momento de solitude. Apesar deles serem muito sociáveis, eles vivem assim. Uma família é uma matilha. E tem grupos com mais de uma família. Podem ter várias famílias. Aí é chamado de alcateia, né? E esse lobo, ele é muito protetor em relação a esse grupo, tá? Não só uns com os outros, mas principalmente com seus filhotes. E é uma sociedade assim organizada hierarquicamente. Isso me lembra o arquétipo do leão, que eu falei outro dia. Também hierarquicamente, eles obedecem a uma hierarquia e não existe briga por causa disso. Olha só, o macho alfa é aquele que possui a maior força e poder nas caçadas. Então, ele é automaticamente selecionado. Ele não precisa brigar e matar para que se imponha como um macho alfa. A própria natureza faz essa seleção. E é muito interessante porque todos os outros, eles respeitam esse macho alfa, porque ele provou na prática que ele era o melhor. Mesmo o macho alfa, ele tendo essa posição, cada um do grupo tem as suas atribuições bem definidas. E cada um ali age com cooperação, companheirismo, e isso faz com que o indivíduo esteja sempre em movimento para realizar o que precisa ser feito. Cada um já sabe o que tem que fazer e eles fazem o que tem que fazer. Então, isso ajuda todos a serem proativos, porque todos têm o que fazer, trabalhando em equipe e procurando aprender pela própria experiência. Então o lobo, ele aprende com a prática, por isso ele atinge essa sabedoria, tá? E os lobos, eles são muito territorialistas, então eles estão sempre alertas para poder defender o território deles. Eles marcam esse território com aquela urina, porque o arquétipo do cão, ele vem do arquétipo do lobo, porque o que é o cão se não um lobo domesticado, né? Então, assim, quando eles entram em briga, geralmente é para proteger o território, porque eles escolhem um território. Quando aquele território já não está mais favorável, eles saem, né? E aí, nesse caso, eles entram em briga. Mas vamos falar dessas fotos que estão aí. Uma sociedade de lobos migrando para um outro território. Está contornado aí o que está acontecendo na verdade. Os 3 primeiros, os que vão na frente, são os mais velhos e também podem ter aqueles que estão mais doentes. Esses é que vão marcar a marcha do grupo, se ela é mais lenta, se ela é mais rápida. Então, olha só, todos respeitam a velhice. Ou seja, você tá velho, tá cansado, tá fraco, tá doente.
Então você vai primeiro e nós vamos respeitar a tua condição. Ah, se a nossa sociedade fosse assim, hein? Em seguida, tem os 5 mais fortes. Para quê? Para defender esses fracos. Caso venha um possível ataque, os 5 mais fortes estão logo em seguida para poder fazer essa defesa. Depois desses 5 vem o quê? Os demais membros da alcateia, que são aqueles que estão normais. São as crianças, são aqueles de meia idade, são os jovens, né? Embora que os bastante jovens, né? Porque um lobo jovem pode estar entre esses aí que estão para guardar, né? Fazer a segurança do grupo, né? Depois desses aí, os membros da alcateia, vem o quê? Depois vem os 5 mais fortes. Para quê? Para fazer uma nova defesa mais pro final. Essa nova defesa vai defender... Olha, você vê, tem defesa na frente e atrás. Interessante. Por último, tá vendo lá assinalado um lobo sozinho? Esse é o macho alfa. Olha que coisa mais incrível. Ele é o líder e ele vai seguir, ele é forte, ele é jovem, ele segue no ritmo dos anciões. Sabe, como um verdadeiro líder que impõe mesmo esse espírito de grupo, não deixando ninguém para trás. Então, os lobos, eles são muito cooperativos entre si. Eles trabalham sempre em equipe e em harmonia, porque cada um já tem consciência do que tem que ser feito. E isso é uma coisa, para quem quer ativar o arquétipo do lobo, ela é excelente. Por quê? Porque ela é muito boa para qualquer tipo de relacionamento, um casamento, né? Qualquer relacionamento de amizade, principalmente num trabalho, onde a pessoa ela vai realmente ser ajudada a trabalhar em grupo, em equipe. Pessoas que têm dificuldade de trabalhar em equipe, esse arquétipo ele é fantástico, sabe? Também os lobos, eles têm uma ótima comunicação entre eles, isso facilita. E isso, olha, em relacionamentos, em trabalho, é uma coisa essencial. Então, assim, porque os lobos, eles, não só pelo uivo deles, mas eles deixam aquelas marcas que são a urina, assim como os cachorros fazem também, marcando os territórios. Isso também é uma forma de comunicação entre eles, expressões corporais que eles têm. Então, é um arquétipo excelente para a pessoa que não sabe ser sociável. Eles são extremamente sociáveis em tudo. É bom para você aprender a trabalhar em equipe, ser cooperativo, saber ouvir o outro, melhorar a sua comunicação. O arquétipo do lobo também, ele é excelente para haver um equilíbrio, não só nas relações, como um equilíbrio interno de você para com você mesmo. Porque o lobo, ao mesmo tempo que ele é muito sociável e cooperativo, eles também adoram seus momentos de solidão e introspecção, sabe? Isso nos remete a aquelas imagens que a gente vê dos lobos uivando para a lua, né? Daquela feiticeira andando com um lobo, tendo um lobo, né? Então, essa busca dele pela solitude, na verdade, é uma busca pelo seu inconsciente, pelo oculto, sabe? O lobo, ele não tem medo de andar sozinho, de andar na escuridão. Ele sabe quem ele é e tem consciência do seu potencial. Tudo isso o arquétipo do lobo pode trazer para você. Então, é um arquétipo excelente. Ele desperta a sua coragem, a coragem de olhar para si mesmo, para os seus medos, para as suas sombras, sabe? O seu lado selvagem nos traz também a energia de liberdade e de coragem. Então, é um arquétipo que vai fazer você viver bem neste mundo da matéria, te dando as condições, sabe, de socializar, de se comunicar melhor,
de você aprender com as experiências e ao mesmo tempo de buscar aquela solitude, de olhar para dentro de si, aprender novamente agora consigo mesmo, de você enfrentar a escuridão do teu eu, de você ter a coragem de fazer as suas limpezas, sabe? De você, porque nas limpezas de subconsciente que você cresce, que você enxerga quem você é. O lobo é um arquétipo que me surpreendeu demais, é apaixonante e ele te dá um grande poder pessoal, tá? Se tiver alguma sombra no lobo, seria o lado selvagem dele. Por exemplo, uma pessoa que sinta que o outro está invadindo um espaço que não deve, não seja só o espaço físico, mas um espaço interno, que acha que o outro está sendo invasivo, isso pode fazer com que a pessoa se torne agressiva, a pessoa se torne, sabe, ela vai defender o espaço dela. Isso seria o que? Também a pessoa dar mais vazão ao seu lado selvagem. Isso sim pode ser uma grande sombra do lobo.